O queijo gorgonzola nasceu na Valsássina, nas Prealpes da região Lombardia, na província de Lecco, nome da homônima cidade de Gorgonzola, perto de Milão. A notícia certa é que nestes lugares, desde os anos 1400, desenvolveu-se a pastorícia das manadas de vacas marrons dos Alpes. Os Alpes são as mais importantes cordilheiras da Europa e separam a Europa Central daquela meridional. As manadas de vacas passavam o período invernal nas planícies da Lombardia e no verão eram levadas, transumanadas para a Valsássina, onde podiam encontrar pasto perfumado e fresco, guiadas pelo pastor e criador chamado Bergamino. O queijo gorgonzola era preparado com leite das vacas que haviam recém-parido um bezerro. O bezerro era sacrificado logo depois do nascimento e o coalho contido em seu estômago era utilizado para coagular o leite. Vocês conhecem coalho? Bem imaginei. Coalho serve para coagular a caseína, proteína do queijo. Pode ser de origem animal, ou seja, é extraído do estômago dos bezerros, das ovelhas ou cabras recém-nascidas, ou de porco, e é o único permitido para a produção de todos os queijos italianos DOP, D-O-P, que significa Denominação de Origem Protegida. Portanto, leite e coalhos eram colocadas juntas num caldeirão, ou seja, uma grande panela de ferro ou de cobre, suspensa em cima de uma chama, cozidas com uma temperatura de 40 graus. O nome caldeirão provém daquela parte do vulcão que se chama assim. É a parte côncava do vulcão, um buraco com forma de funil em correspondência da cratera. O Bergamino, o pastor e criador que depois da transumância transformava-se em queijeiro, não tendo um lugar onde proteger o queijo do sol e dos mosquitos, o colocava em algumas grutas naturais chamadas caseras. Sua característica, além da frescura, é que essas grutas possuem um céu, ou seja, um teto naturalmente coberto por um mofo chamado Penicillium roquefort. Deste mofo nasce também o queijo francês Roquefort, quase gêmeo do queijo gorgonzola. Então, caindo do teto, as esporas deste mofo contaminavam os queijos e, com grande, pelo menos inicial, desespero dos queijeiros, em aparência estragavam os queijos. Por sorte, naquela época nada era jogado fora e, de qualquer forma, as partes sem mofo eram comidas. Somente com o passar do tempo, os queijeiros entenderam que aquele queijo com mofo possuía características melhores do que aquelas de outros queijos. Também existe uma versão, talvez uma lenda, que faz remontar o nascimento deste queijo ao erro de um leiteiro apaixonado e distraído. O jovem, atrasado para ir divertir-se com a sua namorada, não terminou o trabalho do dia e o feixe da coalhada pendurado para escoar ficou sem uso a noite toda. No dia seguinte, para não deitar fora, resolveu juntar a coalhada de que se havia esquecido com aquela fresca da manhã e juntou-as, amassando-as. Depois da maturação, na altura de cortar a forma do queijo, surpreendeu-se. Aquele queijo, apesar do seu aspecto ligeiramente desagradável, era esverdeado pelas estrias de bolor. Tinha um gosto muito bom. Muito, mas muito bom. De qualquer forma, no final de cada verão, por volta de setembro, o queijeiro, criador, pastor voltava para a planície para vender os seus queijos. Era a sua forma de sustento, óbvio. Esse queijo foi inicialmente chamado de stracchino. No dialeto da Lombardia, o termo straco é usado para definir alguém que está cansado. E foi usado porque era um queijo feito de vacas straca cansadas, porque antes de se produzir o queijo, andavam dezenas de quilômetros da planície até a Valsássina. O stracchino da cidade de Gorgonzola é um tipo de queijo azul que com o tempo foi diretamente denominado Gorgonzola. Um grande admirador do Gorgonzola foi Winston Churchill. Churchill
Foi um político britânico e famoso pela sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial e assumiu o cargo de primeiro-ministro britânico por 2 mandatos. Diz-se que, durante o planejamento de bombardeio de Milão por aviões aliados, Churchill colocou no círculo no mapa dos aviadores em torno do nome da cidade de Gorgonzola, pedindo que fosse poupado para proteger seu amado queijo. Que coisa, gente! Que coisa! Hoje, o tipo de gorgonzola que faz mais sucesso no mundo e na Itália não é o original. Foi encontrada uma maneira de atender aos gostos dos consumidores que estão mais inclinados a comprar gorgonzola menos forte, mais doce e macio. O que está no mercado é mais cremoso e leve que o original. A versão cremosa já representa 90% da produção total. Hoje, o gorgonzola é o único queijo azul do mundo com sabor doce e cremoso, ao contrário de outros queijos azuis europeus ou americanos, como Stilton, Roquefort, Bergader, Dana Blue, Niva ou queijo azul. O problema é que o gorgonzola é o queijo azul mais imitado e copiado do mundo, tanto no nome quanto na tecnologia de produção. Infelizmente, este é um problema comum para muitos produtos gastronômicos italianos.